administradas 1,5 milhão de vacinas nas próximas 6 semanas. Isto significa que, a meio de abril, Portugal terá 2,5 milhões de doses administradas. O plano é chegar ao final do verão com 70% da população vacinada, o correspondente a 7 milhões de portugueses. A RTP sabe que a decisão de administrar a vacina da AstraZeneca a pessoas acima dos 65 anos será tomada nas próximas horas. Em pouco mais de 2 meses, Portugal administrou 1 milhão de vacinas. O coordenador do plano espera que nas próximas 6 semanas este valor seja duplicado. Em meados de abril, Portugal deverá inocular 2,5 milhões de doses. O objetivo é vacinar até ao final do verão 70% da população, ou seja, 7 milhões de portugueses. O país tem neste momento 1 milhão de doses administradas, o que corresponde a uma média diária de 28 mil inoculações. A este ritmo, Portugal não consegue atingir o objetivo. A adaptação a estes objetivos, apesar do plano não mudar, a gestão do plano tem que ser adaptativa em função do número de vacinas que chegam ao território nacional e do próprio tipo de vacinas que estão a chegar ao território nacional com as suas condicionantes. Gouveia Melo refere-se à vacina da AstraZeneca, que em Portugal ainda não é recomendada a pessoas acima dos 65 anos. Mas a RTP sabe que está por horas a decisão que vai alterar esta norma. O plano inicialmente estimava que nos primeiros 3 meses do ano Portugal receberia 4 milhões e 400 mil vacinas, mas os atrasos das farmacêuticas reduziram o número para os 2 milhões e 400 mil. O coordenador da Task Force garante à RTP que o país vai mesmo receber esta quantia e aumentar o ritmo de vacinação. Gouveia Melo quer chegar às 100 mil por dia no segundo trimestre. Gostaria de atingir o ritmo de vacinação dia de 100 mil doses administradas, com picos de vacinação de 150 mil doses num dia durante o segundo trimestre. O coordenador do plano de vacinação acredita que no terceiro trimestre Portugal consiga administrar 164 mil doses por dia, se as farmácias entrarem na equação e os centros de vacinação alargarem os horários, incluindo fins de semana e feriados. Entre julho e setembro chegam a Portugal 14 milhões e 900 mil vacinas. A RTP sabe que as vacinas da Johnson deverão chegar a partir de abril com um total de 1 milhão e 300 mil doses. Há hoje 1.416 internados nos hospitais portugueses com Covid-19. São menos 167 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 363 doentes. São menos 20 do que ontem. Nas últimas 24 horas ocorreram em Portugal um total de 26 mortes por Covid-19. É o número mais baixo de óbitos desde o dia 28 de outubro. Nas últimas 24 horas registaram-se 1.007 casos, um número que aumentou em relação aos últimos dias, embora este aumento se relacione com casos na Madeira que não tinham sido notificados. O Governo prevê reabrir o país aos turistas britânicos a partir de maio, mediante certificados de vacinação ou de testes. A partir de amanhã, todos os cidadãos vindos do Reino Unido ou do Brasil têm de ter teste negativo e cumprir isolamento profilático. A abertura do turismo aos ingleses pode estar por semanas. O Governo tem como objetivo trazer turistas do Reino Unido a partir de maio. É o que divulga à BBC Rita Marques, secretária de Estado do Turismo. Diz que acredita que o país abrirá as restrições de viagens para pessoas vacinadas, pessoas imunizadas ou com teste negativo. Espera também receber turistas britânicos a partir do dia 17 de maio. Por enquanto, as viagens não essenciais precisam de ser restritas, mas seguem os planos para um regresso seguro. É necessário conhecermos atempadamente, ou melhor, darmos a conhecer atempadamente essas regras para que o empresário, quando chega a data de abertura, possa ter tudo pronto para poder reabrir. Nós não planificar. Justamente, a parte da planificação aqui envolvida um ano, não podemos incorrer nas mesmas falhas que incorremos no passado mais ou menos recente. Os empresários do setor do Algarve não acreditam que em 2 meses se abra o turismo ao mercado externo. Temos que estar conscientes que essa situação
vai demorar algum tempo e que, embora possa ser uma realidade, eles serão muito residuais. E, por outro lado, temos que levar em consideração as restrições impostas pelos próprios países de origem que vão criar dificuldades à saída dos cidadãos para o exterior, sobretudo para destinos que não tenham, não ofereçam condições de segurança. Rita Marques disse à Estação Pública Britânica estar confiante na proposta legislativa para a criação de um livre trânsito digital. A partir deste domingo, há, no entanto, uma nova regra. Todos os cidadãos vindos do Reino Unido ou Brasil têm de ter teste negativo e cumprir isolamento profilático. Até ao dia 16 de março, estão suspensos todos os voos diretos destes dois países, sendo apenas permitidos voos humanitários e de repatriamento, mas continuam a realizar-se voos com escalas. O RT está de novo a aumentar em Portugal. O índice de contágio tem evoluído com variações de semana a semana a nível nacional, aqui vermelho, e nas regiões mais populosas, como o Norte, a azul, e Lisboa, a amarelo. O valor mais alto de RT foi atingido no dia 26 de fevereiro, com 2,1, ou seja, cada pessoa infectava em média 2 outras pessoas em Portugal. Na região Norte, o pico de transmissibilidade tinha sido atingido dias antes, a 21 de fevereiro, com 2,86. O RT sofreu várias oscilações ao longo dos meses, subiu consideravelmente em outubro e depois durante a terceira vaga da pandemia. A 4 de janeiro chegou a 1,27. Nesta altura, o período de contágio era superior na região de Lisboa e mais reduzido a norte. No final do mês, o RT desceu até atingir menos de 1, designadamente 0,61, no dia 10 de fevereiro. As médias nacional e das regiões de Lisboa e Norte ficaram praticamente iguais. Mas, atenção, desde então, o índice de contágio aumentou de novo. No dia 28 de fevereiro, data dos últimos dados disponíveis, o RT nacional estava já nos 0,71 e a tendência é de subida. Os artesãos acumulam prejuízos atrás de prejuízos, com as lojas fechadas. Muitos aguardam pelo apoio do governo ao setor. A roda de Oleiro distrai Francisco de uma loja vazia pela segunda vez. Eu já faço olaria há praticamente 54 anos. Nasci vendo o meu pai trabalhar, continuei com isto e todas as peças que faço são peças criadas, são peças nossas, são peças que eu crio. O estabelecimento está encerrado, sou eu o único que estou aqui dentro a trabalhar. Vou fazendo algumas coisinhas para tentar pôr alguns estoques e algumas brincadeiras também. Tenho 2 pessoas, tenho uma rapariga que me ajuda à pintura e depois, quando temos o café, tenho outra que está aqui no café e faz o atendimento ao público também. Mas agora não há público nem café? Nem café, nem público, não há nada. Depois de aderir ao layoff simplificado, Francisco aguarda agora pelo apoio excepcional aos artesãos, atribuído pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Um subsídio que vai dos 438 € aos 1.755 e que tem como objetivo responder ao cancelamento de feiras e certames. Isto é quase como estarmos a viver dentro de uma garrafa de champanhe, ou seja, com muita tensão, e não podemos sair de lá à espera que nos possam tirar a rolha, para depois subirmos cá para fora e recebermos os clientes e nós visitarmos os nossos clientes também. Com a loja fechada, em Lolé, Manoli confina-se onde mais gosta, entre plantas e tecidos. Espera obter o apoio especial à atividade, porque desde o início da pandemia não recebeu do Estado mais de 210 €. Eu fiz muitas feiras, mercados, festivais, pois agora está tudo parado. Agora estou a tirar dinheiro de poupança, que não era para ser gasto desta forma, e já foram uns 5.000 €, porque eu tenho o meu companheiro que também está sem trabalho, né? Resta esperar por dias melhores, que é como quem diz neste caso, dias de feira. O
ICP faz hoje 100 anos. E já a seguir, vamos ouvir Jerónimo de Sousa, convidado no Telejornal. O Governo aprovou uma proposta de lei para retirar o poder de veto das autarquias sobre a construção de aeroportos. A proposta de lei surge depois dos pareceres desfavoráveis das câmaras da Moita e do Seixal terem parado o projeto do aeroporto do Montijo. O Ministério das Infraestruturas garantiu que não será paga qualquer indenização à ANA no caso do novo aeroporto não ser construído no Montijo. O regulador pôs travão a fundo ao aeroporto do Montijo por causa da oposição de duas câmaras municipais, Moita e Seixal. O Governo responde poucos dias depois com uma proposta de lei para retirar o poder de veto às autarquias. Atendendo a que pareceres das autarquias resultam de interesses de cariz eminentemente local, que nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional, o presente diploma dispensa a construção de aeroportos da necessidade de pareceres autárquicos favoráveis. Para o autarca do Seixal, parece um plano orquestrado. O guião foi escrito pela Ana Vancy, com certeza, com intervenção da ANAC, intervenção do ministro do PS, do governo do PS, do líder do PSD. Aqui o governo, o que mostra uma vez mais, é que está alinhado com os interesses de uma multinacional, mas não está a atender o interesse nacional. A proposta aprovada esta sexta-feira em Conselho de Ministros segue para o Parlamento. O Governo conta para já com o apoio do PSD. Haver uma lei que diz que um município, sozinho, seja em que ponto do país for, pode reprovar um projeto de âmbito nacional por razões eminentemente concelhias ou municipais, acho que isso, efetivamente, é um exagero. Entre avanços e recuos, o Governo quer agora uma avaliação ambiental estratégica. As opções são Montijo como aeroporto complementar ao já existente em Lisboa, Montijo gradualmente passar a protagonista e ainda construir o aeroporto internacional em Alcochete. Mesmo que a opção seja Alcochete, o Governo garante que não há lugar a indemnizações. Essa situação não obriga ao lançamento de um concurso público de âmbito internacional, nem ao pagamento de qualquer indemnização. A ANA tem insistido na opção Montijo. Vamos estar aqui, seguramente, para apoiar a decisão que o Governo adotar. Agora, a questão é esta. Alguém tem que pagar. E os contribuintes, os cofres dos Estados, não sei se têm condições de estar a gastar 7 a 8 mil milhões de euros em novas infraestruturas. Segundo as contas do presidente da ANA, Alcochete custaria mais 6 mil milhões de euros do que o Montijo. Cerca de 5 mil milhões teriam de ser suportados pelos contribuintes. Cavaco Silva acusou o governo de tentar amordaçar a democracia. O antigo presidente deu como exemplos a nomeação do Procurador Europeu José Guerra e a não recondução do presidente do Tribunal de Contas e da Procuradora-Geral da República. Na sessão de abertura de uma conferência na internet, Cavaco Silva criticou a forma como o Executivo está a lidar com a pandemia e disse que os números registados há umas semanas são uma vergonha para o país. Convidado para falar de mulheres na política, aproveita o convite para criticar o governo. Num tempo em que emergem como heróis os médicos e as enfermeiras de um Serviço Nacional de Saúde fragilizado por decisões erradas e graves do governo da Geringonça. Não podemos deixar de sentir uma certa vergonha ao ver Portugal como recordista mundial em número de mortes por milhão de habitantes, como aconteceu há poucas semanas. Palavras duras do ex-presidente da República à gestão da pandemia por parte do executivo de António Costa, mas não só. É surpreendente a frequência com que ouvimos e lemos notícias que nos deixam uma certa ideia de que o país se encontra numa situação de democracia amordaçada. Cavaco Silva justifica o que diz com vários casos. O currículo polémico do Procurador Europeu, a não recondução do Presidente do Tribunal de Contas e da Procuradora-Geral da República e tentativas de controlo de entidades independentes. A deterioração da qualidade da nossa democracia a que a Geringonça conduziu o país
e prende a hipoteca que lançou sobre o futuro das gerações mais novas, é chocante o sentido de impunidade que irradia de algumas atitudes e comportamentos do atual governo. Na sessão online promovida pelas Mulheres Sociais Democratas, Cavaco Silva fala também para o interior do PSD. O antigo chefe de Estado defende que para o partido voltar ao poder tem de atrair os eleitores que votaram PS no passado. Parece-me claro que o adversário político do PSD é o atual governo e o partido de que ele emerge. É fundamental não cair nessa armadilha, não responder a uma única pergunta que lhes seja dirigida sobre os outros partidos, quaisquer que eles sejam. 23 minutos sem uma única referência ao atual líder do PSD. Rio ficou de fora da intervenção de Cavaco, ao contrário, Passos Coelho foi elogiado pela forma como conduziu o resgate do país em 2011. Catarina Martins disse que a referência de Cavaco Silva à democracia amordaçada não cola com a realidade. Sobre as falhas na saúde apontadas pelo ex-presidente, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que são uma autocrítica. A coordenadora do Bloco acusou Cavaco Silva de ter ajudado ao desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde quando foi primeiro-ministro e quando foi chefe de Estado. Presumo que Cavaco Silva está a fazer uma autocrítica, uma vez que durante décadas vigorou uma lei de bases que o PSD quis e Cavaco Silva quis, uma lei de bases que obrigava o Estado a financiar o setor privado da saúde com prejuízo do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Exige-se algum respeito institucional por ex-presidentes da República, mas as nossas divergências são tão grandes que eu tenho até dificuldade em perceber sequer a que é que se refere. Julgo que há um problema até de colagem com a realidade. O PP faz hoje 100 anos. Um século depois, o Sérgio Vicente foi medir o pulso ao Partido Comunista Português. Entrei no Partido Comunista em abril de 54. Tinha que idade? 20 anos. Sempre que estes olhos recuam no tempo, encontram memórias e rostos de uma história. José de Ferreira, que era irmão aqui da Sofia Ferreira, eram as duas costureiras de Vila Franca. É tudo gente com quem eu contatei. José tem 87 anos. Não viu o partido nascer, mas ajudou-o a crescer. Fazer as propostas para entrar na clandestinidade, no quadro de funcionários. Primeiro em Benavila, onde nasceu no Conselho de Avis, sempre ao serviço do partido e ao lado de Laura. Não sai daqui, coxo. Fiéis na vida e na luta. Quando foi o problema das 8 horas, andei eu aí de porta em porta a dizer às mulheres para irmos para a luta das 8 horas. Mas que PCP chega a 2021. É um partido a querer resistir face a um conjunto de pressões e constrangimentos que o cercam e que o tornam um partido a acusar sinais de declínio eleitoral. João Madeira estuda há décadas a história do PCP, não esconde que é do Bloco de Esquerda. Ser alguém que está conotado politicamente para estar a fazer isto, esse é o preço que se paga. Mas a história é factual. O avô dela esteve preso. O PCP passou da clandestinidade à democracia, viu a União Soviética desmoronar-se. Acha que o Partido Comunista Português se soube adaptar à nova realidade? Não temos outro remédio, não é? Um partido que já teve 44 deputados no Parlamento, mas que agora só tem 10. Um partido que chegou a conquistar 55 câmaras nas eleições de 82, nas últimas autárquicas só venceu 24, que em 2015 integrou a chamada geringonça. Impunha-se que houvesse uma abertura, uma predisposição do Partido Comunista em que não estava radicalizado. Claro que ficará para a história, enfim, a queda desse outro muro. Agora é a força política que garantiu a viabilização do último orçamento do PS. A posição em que o Partido Comunista se coloca neste momento é fundamentalmente uma posição defensiva, que é fundamentalmente uma posição de garantir um conjunto de direitos que foram adquiridos e que
devem ser mantidos. Regressa-se à história de José Pina. Depois de na Vila, a família ruma a Pires Coxe, em Loures. É aqui que conhece o homem que viria a ser escolhido em 2004 secretário-geral do partido. Eu conheço o Jerónimo desde 62. O camarada Jerónimo de Sousa trabalhava na MEC. Era o afinador de máquinas da secção da minha mulher. E morámos no primeiro direito, a gente era primeiro direito, ele era no primeiro esquerdo, no mesmo prédio. Jerónimo de Sousa é o rosto do PCP no centenário. A marca do atual secretário-geral é justamente a marca pesadíssima de ter, portanto, procurado assegurar a continuidade com o legado daquele que foi, efetivamente, o grande secretário-geral histórico, digamos assim, que foi Álvaro Cunhal. Atualmente o PCP não chega aos 50 mil militantes. Entre os últimos 2 congressos, perdeu mais de 4 mil. As novas entradas não compensaram as saídas, sobretudo por morte. 100 anos depois, é o partido que existe. Um partido com muito passado que quer garantir o futuro. Jerónimo de Sousa disse que o PCP não é uma força de apoio ao PS. No discurso do centenário do partido, o líder comunista classificou o Chega e a Iniciativa Liberal como sucedâneos do PSD e do CDS para concretizar um projeto antigo de subverter a Constituição. Centenas de pessoas participaram na Praça do Rossio, em Lisboa, na sessão que marcou os 100 anos do PCP. O primeiro-ministro felicitou o partido pelo seu centenário e disse que nos últimos anos o governo e o PCP se encontraram de forma franca para respostas comuns para os problemas de Portugal. O líder do PCP está aqui na nossa companhia, Jerónimo de Sousa. Muito boa noite. 100 anos depois, e já agora parabéns pelo aniversário do partido, o PCP vai de eleição a eleição, perdendo votos, perdendo deputados, perdendo autarquias e perdendo militantes. Porquê é que isso está a acontecer? Bom, em primeiro lugar, em relação ao número de militantes, já precisa de alguma atualização, porque entretanto o meu partido fez uma campanha de 5 mil contactos com trabalhadores, com muitos democratas que decidiram aderir ao partido, e com esta componente em termos etários de muitos jovens que ingressaram nas fileiras a partir dessa campanha de contactos. Naturalmente este partido, um partido muito marcado pela geração de Abril, que, enfim, os anos passam, a vida não perdoa, naturalmente alguns partiram para sempre, e isto tem levado, portanto, a esse decréscimo, embora tenha sempre que se considerar, portanto, este partido, pela sua influência naturalmente política, naturalmente eleitoral, mas uma dimensão social, portanto, uma influência social, particularmente junto dos trabalhadores, junto de quem trabalha, quem trabalhou, que não cabe nessa matriz fechada do partido, portanto, sempre a recuar. É que a confiança junto dos eleitores está a diminuir constantemente. Constantemente. Menos deputados, menos câmaras, e um partido com uma forte presença autárquica, que historicamente sempre teve. O exemplo que foi referido, portanto, de menos 42 deputados. Bom, temos que lembrar, na altura houve uma redução drástica do número de deputados, e naturalmente isso também afetou, portanto, o PCP. Mas, como digo, portanto, a nossa ação, a nossa intervenção, portanto, muito forte, tanto no contacto com a realidade, tanto no contacto com os problemas, dando uma contribuição tanto no plano político como no plano eleitoral, e o nosso esforço sempre, mas sempre foi num quadro mesmo de dificuldades. Encontramos muitas vezes, portanto, dificuldades na nossa vida de 100 anos, mas sempre com uma grande capacidade de recuperação e de grande influência que, em certos momentos da vida nacional, foi decisivo, portanto, foi determinante,
esse nosso posicionamento, essa é a nossa confiança de que é possível crescer e avançar, naturalmente, neste quadro difícil. Mas não acha que o PCP precisa de mudar alguma coisa, ou considera que, apesar da situação com o eleitorado, sobretudo, deve continuar no caminho que está? Não, o Partido Comunista Português tem procurado acompanhar, enfim, a evolução das coisas. Em 100 anos muita coisa mudou no mundo. O mundo é diferente. Mas o que é que acha que o partido precisa de mudar? Mas a nossa matriz fundamental de um partido da classe operária, dos trabalhadores, um partido que procura, enfim, trazer às suas fileiras muitos democratas e patriotas que, não sendo militantes do partido, continuam, portanto, a trabalhar connosco e, naturalmente, procurando adaptar-se a novas realidades. E, quando digo adaptar-se, não é numa posição passiva, mas a verdade, repare, quando digo que muita coisa mudou, um elemento fundamental foi a destruição do nosso aparelho produtivo. Foram milhares de empresas, algumas delas com milhares e milhares de trabalhadores que desapareceram, que foram para a falência, que foram destruídos em setores importantíssimos que tínhamos, como a metalomecânica pesada, como a indústria naval, onde a influência do partido era significativa. A verdade é que muitos desses trabalhadores, portanto, acabaram... Portanto, deixou de haver operários, no fundo. Não, portanto, a grande diferença é essa, é que os operários continuam a existir. Não há fábricas? Sim, não há fábricas de grandes concentrações de operários. Eu podia fazer aqui uma lista rápida, aqui na cintura industrial de Lisboa, e verificaria que houve, portanto, a destruição do nosso aparelho produtivo e, consequentemente, dos empregos, criando-se uma nova situação que é os vínculos precários. A precariedade no trabalho hoje, portanto, dificulta até a sindicalização, a participação na vida sindical, na vida política, tendo em conta que hoje tão depressa estão aqui a trabalhar numa empresa, como amanhã estão num centro de contactos, como estão na função pública. Ou seja, é mais difícil de organizar estes trabalhadores que, por razões do seu vínculo, por razões do corte dos seus direitos, têm dificuldade, digamos, em assumir, portanto, essa intervenção, essa participação como trabalhadores que são e continuam a ser. Depois, também, esta realidade que houve avanços fascinantes nos domínios da ciência e da técnica, todos nós sabemos isso. E com, portanto, a criação de riqueza, portanto, espantosa. E, no entanto, não se alterou a natureza da exploração do capitalismo. Continuam esses avanços, tudo o que significou. Há uma parte que fica com eles, há outra que tem sido desmolhada, mesmo com esta modernidade toda. Portanto, estamos a falar, como digo, de centenas de milhares de trabalhadores, particularmente com vínculo precário, que encontram dificuldades de participação, de intervenção, mas mesmo assim as coisas estão a evoluir. Portanto, e nesse sentido nós temos uma confiança que é possível crescer, portanto, e avançar. Com essa confiança que resulta do nosso papel, da nossa intervenção, dos nossos objetivos. E esta ideia, portanto, fundamental, que muitos trabalhadores nos transmitem, que é, de facto, são vocês que defendem os meus interesses e direitos. Mas, naturalmente, não basta defender, o PCP defender, é preciso que os destinatários dessas medidas positivas também, tanto sejam lutadores, lutem por eles, porque sem luta só o esforço do PCP não chega. Não é? O PCP tem tido um discurso de permanente crítica a políticas de austeridade e apoiou o governo do PS em 2015 numa solução que pôs fim ao modelo da austeridade que estava em vigor desde o tempo do governo do PS de José Sócrates e do governo do PS e CDS de Passos Coelho. No entanto, a partir daí começou a haver uma austeridade para os utentes, com Portugal a registrar recordes de cativações, que são na prática cortes, não é? Despesas que não são feitas do orçamento, cativações em números maiores do que no pior momento da crise com a Troika, e recordes em baixa de investimento público, menos investimento público até que nos piores momentos da presença da Troika. O PCP não se sente cúmplice dessa situação?
Não, portanto, em primeiro lugar, portanto, fez bem lembrar que o PSD e o CDS portanto, fizeram o que fizeram quando foram no governo, mas antes houve o governo do PS que, no essencial, portanto, acompanhou portanto, a política de direita em muitas matérias, desde a parte económica, à parte social, portanto, à parte laboral, portanto, nós sabemos isso. Mas, de qualquer forma, em relação à alteração que houve em 2015, colocou-se esta questão fundamental. As pessoas estavam cansadas daquele governo, particularmente os trabalhadores. Não é por acaso que o primeiro objetivo, quando se realizava uma grande ação, uma grande manifestação, era a exigência que o governo fosse afastado. O português decidiu afastá-lo. Mas a minha questão tem a ver com digamos, a transferência da austeridade para os utentes, sempre, digamos, com o apoio nos atos do PCP. Sim, como é que explica isso? Mas essa foi uma diferença substancial, na medida em que, com as nossas propostas, a nossa intervenção, a nossa determinação, e às vezes com o Partido Socialista foi preciso muita determinação, como imaginará, nós, portanto, conseguimos avanços que têm, enfim, algum significado na vida das pessoas. Foi o preço que se teve de pagar para obter isso? Mas, por exemplo, em relação à questão dos transportes, em que os utentes, de repente, conseguiram um objetivo que era, portanto, em relação ao passo social, portanto, uma redução tarifária significativa que foi, de facto, marcante. O aumento das reformas e das pensões durante estes 4 anos, pouco, insuficiente, porque o Partido Socialista não quis ir mais longe, é verdade, mas foram avanços. No tempo do PSD e CDS havia cortes, havia a ameaça de liquidação do 14º mês, havia o congelamento das reformas e das pensões. Isso foi desbloqueado. Medidas, mesmo em relação ao aumento do salário mínimo nacional, sempre essa marca do Partido Socialista de não querer ir mais longe, foi, portanto, escasso, insuficiente, mas foi um avanço. Ora, e contabilizar isto, dizer que isto são paliativos, como alguns afirmam, é não conhecer nada da vida, das dificuldades das pessoas. Cavaco Silva hoje criticou a gestão da pandemia e também se referiu e criticou a não nomeação ou recondução do Procurador-Geral da República e do Presidente do Tribunal de Contas e ainda a nomeação de um candidato que tinha ficado em segundo lugar num concurso europeu, dizendo que isto são indícios de um Portugal amordaçado. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você conhece as profundas críticas que fazemos, tanto ao PS, ao Governo, em matérias particularmente económicas, mesmo no plano europeu, portanto, um grau de submissão, portanto, clara, que se verifica. Mas daí, portanto, tomar como verdade, portanto, essa afirmação do ex-Presidente da República, Cavaco Silva, é manifestamente exagerado. Portanto, eu acho que é a tática do PSD, portanto, enfim, que faz os entendimentos com o PS em questões de fundo, em questões estruturais, e depois precisa, digamos, de umas vozes críticas que, correndo por fora, sempre ajudam a essa tática de procura de reforço do PSD. Mas eu não queria. As pessoas merecem sempre respeito, mas eu acho que no somatório final daquela entrevista, acho que está bem. Cavaco Silva está bem. João de Sousa, muito obrigado. Boa noite. A Iniciativa Liberal decidiu não apoiar Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. Os liberais vão avançar com um candidato próprio. Trata-se de Miguel Quintas, membro do partido desde o ano passado. Para João Coutinho de Figueiredo, uma grande coligação com o PSD e o CDS não é solução para alterar a forma de fazer política em Portugal. Carlos Moedas já reagiu na rede social Twitter, escreveu que para ele nada mudou, dizendo que respeita a decisão da Iniciativa Liberal. Uma frente com mais de meia dúzia de partidos não é uma lógica suficientemente fresca, inovadora, moderna de promover essa alteração na forma de fazer política em Portugal. Preferimos fazer esta afirmação sozinhos, com o objetivo claro de tirar Fernando Medina do poder, mas sem prescindir da nossa capacidade de afirmar que é possível fazer política de forma diferente em Portugal. André Ventura foi reeleito presidente do Chega. O partido foi hoje às urnas e o presidente missionário venceu com 97,3% dos votos. Ventura admitiu-se por ter ficado atrás de Ana Gomes nas presidenciais.
Foi a segunda vez no espaço de um ano que pôs o lugar à disposição dos militantes. Foram ainda eleitos os delegados para a terceira Convenção Nacional do Partido, que deverá ocorrer no final de maio. André Ventura considera que estas eleições mostram que o Chega não é um partido de protesto, nem uma muleta do PSD. A partir de hoje, o meu mandato é muito claro. De poder, em nome dos militantes do partido, de poder, em nome de toda a base do Chega, dos seus apoiantes, que nas últimas presidenciais conseguiram 500 mil de votos em Portugal, é de impor um governo em Portugal com as cores do Chega. Nós não somos um partido de protesto, nem queremos ser. Não nos transformaremos nem na muleta do PSD no século XXI, nem no bloco de esquerda à direita de protesto. Seremos o partido de governo que os portugueses precisam para o futuro. A ReFood recebeu o maior número de sempre de pedidos de ajuda e avisou para uma terceira vaga de pobreza. O Futebol Clube do Porto foi a Barcelos derrotar o Gil Vicente. São assuntos que vamos retomar na segunda parte do Telejornal. Até já! Primeiro o Paulo a sair e depois volta a seguir cada entrada. Ok? Isto é uma equipa.